Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, seu professor de hebraico. Nós teremos aqui mais uma aula de hebraico para aprendermos um pouco mais dessa gramática tão importante para compreendermos a palavra de Deus. Vamos lá. A nossa aula de hebraico vai ser sobre vogais e vogais hebraicas, as vogais e as semivogais. Na lição anterior, nós vimos um pouco da história da língua, vimos o alfabeto e algumas características da própria língua com relação às consoantes usadas no final, as que são usadas dentro da palavra. Nós vimos o uso do Begat Kefat, das guturais e assim por diante. Agora nós iremos ver sobre as vogais. Aqui é uma citação: o hebraico antigo não tinha um sistema de vogais escritas, a língua era lida e falada de acordo com uma tradição oral passada de geração em geração. Pede Keller é um gramático hebraico que eu utilizo bastante nesse material aí para nós podermos aprender mais. Então você vai ver bastante coisas tiradas do seu livro, que é um livro excelente para gramática do hebraico bíblico. Aqui eu coloco algumas fases, né, da língua hebraica, e mostrando aqui que a sua fase inicial, o hebraico era escrito sem qualquer indicação de vogais. Então é uma língua realmente muito diferente da nossa, das línguas ocidentais. Ela não tem vogal originalmente, e as vogais foram colocadas depois. A gente vê a fase intermediária. Nessa fase, algumas consoantes hebraicas foram usadas para indicar algumas vogais que foram chamadas de letras vogais. E aí tem um período em que algumas consoantes elas são utilizadas como vogais, mas ainda não é o uso das vogais como nós temos hoje. E na sua fase final, aí, que é o que nós estamos estudando, na fase final foram acrescentados pontos ao texto, e a fim de eliminar todas as ambiguidades. Esses sinais são chamados sinais vocálicos. Então, aí que sim vai entrar o hebraico bíblico, que os maçoretas colocaram aí vogais para poder manter a tradição oral, manter a pronúncia. Hoje, o hebraico moderno é um hebraico sem vogais. O hebraico utilizado em Israel não é o hebraico bíblico que nós utilizamos. Então, é importante entender essa questão aí. Aqui é mais uma questão para você se situar dentro do contexto do desenvolvimento, das mudanças da língua. Acho que isso é interessante você saber. E aí nós temos uma tabela dentro da apostila, que você vai ver que aqui são as vogais. O Aleph é colocado aqui apenas para exemplificar. Por que o Aleph? Porque o Aleph ele não tem som, então ele assimila o som da vogal. Então a gente colocou aqui o Aleph com as vogais para poder você saber o som das vogais. Então você tem então esses pontinhos aqui são as vogais. O Aleph é a consoante aqui, como vocês já aprenderam na lição anterior. Aleph aqui aí tem um Kamet. O Kamet ele esse pontinho aqui, que parece um T, né? E ele corresponde ao nosso A. Tem o patá, que é esse tracinho abaixo da consoante, que corresponde também à nossa letra, nossa vogal A. Nós temos aí o tserê, que são dois pontinhos aqui, não está tão legal para ver aqui, mas são dois pontinhos de baixo aqui da consoante, e é chamado então de tserê, e é um E. E tem também aqui o tserê iode, que é o irik iode, é o iode, que é uma consoante, e tem aqui os dois pontinhos aqui do tserê. Então, ela é uma formação aqui de uma consoante com uma vogal que forma uma vogal chamada tserê iode. De serê, né, desses dois pontos, chama tserê, e o iode, que é a própria consoante. Depois você tem aí o segol. Eu gosto de associar aqui esse segol com aquela mira do Predador, aquele filme. Vários filmes teve, né? O primeiro foi com Arnold Schwarzenegger, e aí tem lá a mira do Predador. Teve outros filmes do Predador,
que foram feitos depois, mas a mira sempre me faz lembrar aquela mira que é um triângulo invertido aqui, de 3 pontinhos. É o Segol, que é um E também. E você tem o Irik Iod. Aqui, o Irik Iod é o Iod, mais um Irik, que é esse pontinho aqui. Ó. Até poderia ter sido invertida aqui a ordem para facilitar o seu entendimento, mas o Irik é o pontinho debaixo da consoante, que corresponde ao I. E o Irik Iod é o Iod mais o Irik de baixo da consoante. Fica Irik Iod. Irik Iod. Observe, então, que o Irik é do Irik mesmo, e aqui o Iod da consoante. Irik Iod e Irik. Irik ou Irik Iod. E aí nós temos isso. Tem aí um pontinho acima da consoante, esse pontinho aqui chama Holen. Holen corresponde ao O. Você tem aqui o Holen, só que o Holen, que ficaria em cima do Aleph, ele vai ficar em cima do Vav. Lembra que na fase intermediária, algumas consoantes foram utilizadas como vogais? Então, está aí o Vav e o Yod. Né? Só que aqui você vai ver o pontinho que o Holen fica em cima aqui da consoante, quando ele vira Holen Vav, ele vai para cima do Vav aqui. Ó. Aí fica. Então, o Vav com esse pontinho em cima é uma vogal. É o com fechado, né? Com circunflexo. Vocês não precisam preocupar muito com essa questão do O fechado ou aberto no hebraico. Os judeus não dão muita ênfase nisso, viu? É mais para nós, assim, que não temos a pronúncia, mas não precisam ficar tão preocupados. Precisa se preocupar que corresponde ao O, ao U, ao I e assim por diante. Aqui você tem o Kamt Hatuf. Kamt Hatuf é aí que está um problema, porque o Kamt Hatuf é o T também, só que ele é um O, E aqui você tem o Kamet, que é o A. E como que a gente pode saber se é Kamet ou Kamt Hatuf? Só contexto, o uso da palavra, não tem, até onde eu sei, não tem uma regra específica para diferenciar. Aí você tem o Shurik é o Vav novamente aparecendo aqui como vogal. O Vav, só que ele chama Shurik, porque ele tem um pontinho no meio aqui, e ele é o U, é um U mais fechado. Então você tem o Holen Vav, que é o Vav com o pontinho em cima, e você tem o Shurik, que é o Vav com o pontinho no meio. E você tem o Kibbutz. Alguns vão falar Kibbutz e outros falam Kibbutz. Eu falo Kibbutz. Algumas gramáticas colocam como Kibbutz. Fica a seu critério. O Kibbutz, que são esses 3 pontinhos aqui na diagonal, debaixo da consoante. Então, você tem esse Kibbutz aqui, que é o U. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Você tem o Kamet, o Patá, o Tseré, Tsereiod, o Segol, o Irik Iod, o Irik, o Holen Vav, você tem o Kamt Hatuf, você tem o Shurik e você tem o Kibbutz. E aqui estão as vogais que correspondem na nossa língua a essas vogais hebraicas. Você tem aqui alguns exemplos em português para você ter uma ideia da pronúncia. Né? Aqui está para você bem explicadinho aí na apostila. E aí, isso aqui é prática, não tem jeito, e vai servir muito para você fazer leitura mais à frente de texto em hebraico, o hebraico bíblico. Vamos caminhar um pouquinho mais, aqui tem as vogais e suas extensões. Aí vai complicar um pouquinho mais. Você tem as vogais longas e as vogais breves. Então, destas vogais aqui, são 12, você tem dentre elas vogais que são longas e vogais que são breves. Aqui, mais uma vez, o Aleph é usado para exemplificar, para assimilar o som da vogal, então é só para isso. E as vogais longas são Kamet, tem o Tseré, o Tsereiod, o Irik Iod, o Holen Vav e o Shurik.
Então, o que ajuda você a decorar aqui é, por exemplo, aqui o Kamet, tudo bem, Kamet. É Tserei hoje. Então, você já mata 2 aí. Tserei hoje. O Irik hoje, aí você pode pensar que, então, se tem o Tserei hoje, então vai ter também o Irik e hoje. O Irik é sozinho, não. O Irik está nas vogais breves. Mas já ajuda um pouquinho aqui, né? Kamet, Tserei hoje. E aí tem o Irik, o Rolen, e aí o Rolen Vav. Aí já sim, Rolen Vav. E aí você tem o Shurik. Então você tem, esses são as vogais longas. As vogais breves, a pronúncia mais breve, é patar. Aí eu lembro do predador, né? O segol. O irik, o irik hoje é longa, o irik é vogal breve. O kamt hatuf, aí não é kamet, aqui é o, aqui é a. Então o vogal longa é kamet, corresponde à vogal a. Kamt hatuf é vogal breve, que corresponde ao nosso O, e o kibutz aqui. Aqui eu coloquei apenas para... é só uma imagem diferente, né, assim, em termos de aparência, mas é a mesma coisa, tá? Aqui estão aparecendo as vogais sem o aleph para exemplificar e com a correspondência em português, ok? Então, nós temos aqui, eu ponho aqui, preste atenção, os sons nem sempre são diferentes no momento da pronúncia, como, por exemplo, o irik hoje, shurik, ou kibutz, ou kamt e patá. Não há, por exemplo, kamt e patá. O kamt é A, patá é A. O irik hoje é I, só que um é vogal breve e o outro é vogal longa. O shurik e o kibutz, então, que é U, né? A maioria das vogais são colocadas abaixo das consoantes, à exceção apenas para as seguintes. Então, a maioria das vogais elas são colocadas abaixo da consoante, mas há algumas exceções, que é o caso do Rolen, que vai acima, Rolen Vav, que é o Rolen, com o Vav, vai em cima, pontinho, e o Shurik, que é o pontinho no meio, não vai embaixo nem em cima, vai no meio. Então, isso pode cair na prova, tá? Importante você lembrar disso aí. O Kamt e o Kamt Hatuf têm a mesma forma, porém, um representa a vogal longa e o outro a vogal breve. E é o que eu já falei anteriormente, né? O Kamt é o A, é o Tzinho que corresponde ao A, é a vogal longa, e o Kamt Hatuf é a vogal breve. Aqui é algo que também é bem interessante para a gente poder destacar aqui para o seu entendimento. Quando o Rolen, que é o pontinho que vai em cima, precede a consoante sim, ele pode juntar-se ao ponto do canto direito e formando um só propósito. Vou explicar aqui, ó. Mosher. Aqui, esse pontinho aqui, ele seria da própria consoante, certo? Só que como ele tem um Rolen, que seria, se fosse colocado o Rolen aqui em cima do men, ficaria 2 pontinhos aqui, né? O Rolen, mais o pontinho do Shin. Mas o que acontece? Ele assumiu as duas funções. Tanto ele é pontinho da consoante, e como também é uma vogal, então fica Moshe. Por que Moshe? Aí, ó, tá vendo? O men, né, o Shin, e o Segol, que é um E, e o Re, que não tem som. Então fica Moshe. Moshe é Moisés. Moshe. Moshe por quê? Porque tem um Rolen aqui que assumiu essa duplicidade aí, vamos dizer. Ele tanto é a bolinha da consoante como também a vogal. Porque por causa dessa, senão ficariam dois pontinhos aqui, só ia complicar mais, né? O mesmo pode ocorrer com o Rolen quando segue a consoante sim. A mesma coisa aqui também. Por exemplo, aqui, ó, soné. Soné é inimigo. Soné, aqui é a mesma coisa. O pontinho seria um Rolen aqui. E aí, como é que ficaria? Porque a consoante tem o pontinho desse lado aqui, diferente da outra, que é do lado seguinte, do lado contrário. E ficaria 2 pontinhos aqui, não teria sentido. Então, fica um ponto só para 2 propósitos, no caso desta,
que é assumir o pontinho da consoante e funcionar como uma vogal. E aqui você tem um tserê, né, debaixo do nun, então fica, e o aleph não tem som, fica soné, sonê. Sonê é inimigo. Então, só para... eu acredito que se você olhar novamente a apostila, se não ficou claro, ver o que eu estou explicando aqui, vai ficar fácil de compreender com o tempo. Meias vogais, né? Existem algumas que são chamadas de meias vogais. Conforme Kelly, que é aquele gramático que eu disse, além das vogais cheias listadas anteriormente, o hebraico faz uso de outras vogais que podem ser melhor descritas como semivogais ou meias vogais. Elas representam as vogais cheias que foram abreviadas por motivos fonéticos. Para entender as meias vogais, precisamos começar com o shevá. Existem dois tipos de shevás, o shevá mudo e o shevá audível. Vamos, então, primeiramente, entender o shevá. É preciso entender o shevá para entender as semivogais. Vocês vão compreender daqui a pouco. O shevá, ele é representado por dois pontinhos aí, parecem nossos dois pontos, né? E o shevá mudo, a própria palavra já diz, ele é mudo, ele não tem som, ele não é audível, ou seja, você não o pronuncia. Aí tem umas regrinhas depois aí para saber se é shevá mudo ou shevá audível. Já o mais importante nesse primeiro momento é nós entendermos o shevá audível, que ele é escrito da mesma forma, ou seja, dois pontinhos. Ele é colocado abaixo da consoante que está no começo de uma palavra ou no começo de uma sílaba, dentro de uma palavra. O que você tem que aprender, então? O shevá audível sempre será no começo de uma palavra ou no começo de uma sílaba. Mais à frente vai ter uma aula só sobre sílaba. E quando ele ocorre, ele tem um som de um E, meio que suspenso, um E bem rápido. Então, a primeira palavra na língua, na Bíblia, ela começa com o shevá audível, que é aqui, ó, tá vendo? Ó, os dois pontinhos de baixo do bet. Bet por quê? Porque tem um daguesh aqui, e então é bet. Se não tivesse daguesh, ele é vet. Então é bet. Então, bereshit, 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 bereshit. Por quê? Ó, resh, o aleph não tem som, né? Aí o shin e o irikiot e o tav, bereshit, bereshit, bereshit. Você fala mais rápido o cheval de bereshit, bereshit, entendeu? Então, o E, ele é bem rapidamente pronunciado. Essa palavra aqui é no princípio, que é uma preposição, e aqui é princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É a primeira palavra aqui. Então, bereshit, bereshit. Para vocês entenderem, então, recapitulando, shevá mudo, ele não tem som, ele sempre vai estar dividindo sílabas, ou final de sílabas. O shevá audível, ele sempre será começo de palavra, ou ele será começo de sílaba. Com base nisso, os shevás audíveis, eles podem ser compostos com algumas vogais. E é o que nós chamamos de vogais semivogais, né? Vogais compostas, shevás compostos. Por exemplo, o patá mais o shevá fica ratef patá, fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo ao shevá? Tá aqui o shevá. Vamos colocar mais um zoom aqui. Olha o shevá e o patá. Ratef patá. O segol mais o predador aqui, né, a mira, mais o shevá fica ratef segol. O kamet mais o shevá fica ratef kamet. Então, são esses três, isso cai em prova. Tem que decorar aí esses shevás compostos aí, é importante, tá? Vai aparecer muito. Então, as semivogais e seus sons. Né? Tá aqui o ratef patá tem o som de A. Ratef segol tem o som de E. E o ratef kamet de O. Então, veja que não é o kamet ratuf isso aqui. É o kamet. É o som de O. Se fosse kamet ratuf, kamet seria A. Mas é kamet ratuf. Lembra que o Tzinho pode ser kamet A ou pode ser kamet ratuf, né, que é o O.
Então, aqui é o Hatef Kamet. Se lembrar sempre que Hatef Patá, Hatef Segou, Hatef Kamet são 3 apenas. Então, aqui, o Hatef Patá está aqui, soa como um patá corrido, Hatef Segou como segou corrido, então é mais rápido a pronúncia do que se fosse só a vogal, o patá, o segou, o kamet, sozinho. E aí tem alguns exemplos aqui. Basicamente é isso. Vocês vão precisar olhar, fazer e escrever para poderem compreender cada vez mais similar. Isso vai ficando mais automático na medida que a gente vai avançando. Não se assustem com isso, porque teremos mais coisas e essas serão aqui mais automáticas. E logo vocês vão se animar quando começarem a ler em hebraico. Aí sim, vocês vão juntando consoante com as vogais, vai ser possível ler. Muito obrigado, essa foi a nossa videoaula sobre vogais e semivogais. Espero que tenha sido claro aí a explicação e você precisa aprofundar-se na apostila e assistindo a aula e exercitando. Deus abençoe grandemente a sua vida e que cada vez mais você possa aprender mais da palavra de Deus. Amém.